Olá pessoas, tudo bom? Então, hoje estamos aqui de novo. Cada hora a gente tenta um formato diferente para gravar. A gente está tentando. Independente das várias tentativas, uma hora a gente acerta bem certinho o formato. Mas hoje eu quero vir aqui de novo com vocês para conversar mais um pouquinho sobre o processo do MEXT Pesquisa, tá? Como eu já comentei, o MEXT, que é o Ministério da Educação, Esporte e Tecnologia do Japão, disponibiliza diversas bolsas, mas a gente vai estar falando especificamente sobre as bolsas de pesquisa, que é voltado para mestrado e para doutorado, tá bom? Então a gente já comentou um pouquinho das coisas que é bom fazer antes de você começar qualquer processo seletivo, ou até antes, quando você está começando a iniciar uma carreira acadêmica. A gente já conversou no vídeo anterior. Deixa eu ver o que eu lembro. O que a gente falou mesmo? A gente falou do projeto de pesquisa. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as provas de línguas, inglês e japonês, tá? Algumas coisas, quando eu fiz, estão muito diferentes de agora, principalmente por causa da pandemia do novo coronavírus, que já não é mais novo. Então, assim, o que eu quero fazer com vocês hoje? Comentar um panorama geral, comentar como que era na minha época, que a gente espera que volte à normalidade em algum pouco tempo, como está sendo, como foi ano passado e como provavelmente vai ser esse ano, porque a gente não sabe como é que vai ser ainda, porque os consulados ainda não liberaram nenhum edital oficial até agora. E algumas diquinhas assim por cima de que, independente de qual dos dois casos, é interessante fazer. Tá bom? Então, cola comigo e vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Bem, então, eu estou com a canetinha na mão aqui porque eu fiz anotações, porque de vez em quando me perco, para tentar ser menos prolixa. E não adianta porque a gente continua sendo. Beleza, tá. Da forma tradicional, eles pedem tanto a parte de língua japonesa quanto da parte de língua inglesa. Daí sempre vem a pergunta famosa que todo mundo faz. Mas eu preciso de japonês? A resposta é depende. E é complicado. Assim, de maneira extremamente geral, genérica, mas varia de caso para caso, quando você é da área de humanas, você precisa normalmente um nível de japonês muito mais alto. Alguns dizem N2, alguns dizem N1, alguns dizem que o N1 é só o começo. Porque lembrando que se você for estudar em humanas com a sua base de dados, todo o estudo em japonês, às vezes você vai pegar japonês antigo, kanjis muito antigos, você vai precisar uma linguagem técnica muito forte. Então, às vezes, você precisa de um N1, N2 ali e uma linguagem técnica da sua área muito forte. Isso de maneira geral para humanas. Tem uma ou outra universidade com um ou outro curso de humanas em inglês, mas não é a maioria, tá? Daí, em contrapartida, de uma maneira muito geral, exatas e biológicas, de maneira geral, você consegue fazer só com o inglês. Porque a base de dados normalmente são os artigos científicos, que a gente já comentou um pouquinho da vez passada, e a maioria da base de dados de exatas, os artigos estão em inglês, independente de qualquer lugar do mundo que você esteja. E normalmente os professores também falam em inglês e você conseguiria escrever sua tese em inglês. Então assim, mas isso de uma maneira geral. Mas se você vier sem nada de japonês, cara, tu vai sofrer no dia a dia. Porque muitas vezes os japoneses laboratório não falam japonês, a não ser o professor, a tua comunicação fica debilitada. Até em Tóquio, que você acha mais coisa em inglês e cidade grande, o teu dia a dia majoritariamente vai ser em japonês. Então, se você vier zerado de japonês, vai ser um pouco sofrido, mas não impossível. Já vi muita gente que veio aqui só com inglês e dá os seus pulos. Então, quando entra nesse tópico, não precisa de japonês? A resposta é depende. Você tem que saber o que o teu curso que você pretende fazer vai pedir. De uma maneira geral, é bom você vir com as duas línguas, no mínimo básicas,
ou intermediárias, e com a língua que você vai escrever a sua tese no nível avançado. Então, seria mais ou menos isso. Exemplo, vou fazer direito aqui no Japão. Venha com japonês técnico, muito bom, com inglês básicozinho, há de ser suficiente. Vou fazer a minha pós em química. Venha com inglês muito bom, com inglês técnico muito bom, venha com japonês básico intermediário para você sobreviver. Então, mais ou menos isso. Agora falando um pouquinho de como eram as provas antigamente, que a gente espera que quando as coisas normalizarem, elas voltem a ser assim, tá? Então, as provas são presenciais. Na minha época, era 1 hora para a prova de inglês e 2 horas para a prova de japonês. Como que são essas provas? Tem no site do Study in Japan o modelo de algumas provas antigas, que eu vou mostrar para vocês agora como achar essas provas, mas vou deixar os links aqui embaixo, e para vocês conseguirem achar e estudar através delas, tá bom? Beleza, então eu tô aqui com a tela dividida, e estamos aqui no site do Consulado Geral do Japão. Dependente se você vai fazer em outro consulado ou não, é só para a gente conseguir achar as provas, tá? Então, de uma maneira geral, eu tô aqui, vou lá, bolsas de estudo, tá? Que são as bolsas do MEXT. Vou entrar, por exemplo, aqui na minha área de pós-graduação, tá? Informações gerais, documentos necessários e tudo mais, tá? Vim para documentos gerais. Pré-requisitos e tudo mais e tal, inscrições, documentos necessários, seleção, ok? Estamos lá em seleção. Nada. Então, a primeira fase, que é toda a fase que a gente está fazendo agora, que é análise de documentos, análise de projeto de pesquisa, que foi o que a gente falou no vídeo passado, entrevista, que é o que a gente vai falar no próximo, e exame de língua japonesa e inglesa, ok? Aqui está cancelado esse ano tá por causa do corona, mas vamos supor que as coisas voltaram à normalidade. E daí ele fala assim, para referência, informamos que os exames anteriores estão aqui. Opa, vamos entrar lá. Ele vai me levar para a aba do Study in Japan, em inglês, e vai ter todas as provas. Aqui acho que estão as de 2016, às vezes muda o ano. Então, por exemplo, para Research Student, que é o que a gente está vendo agora. Tem para outras coisas também. Undergraduate, College, Technology, Special Training. E tem o de 2015, se não me engano, tem o de... Não, só tem 2015 e 2016. 2014. Então, você tem 3 provas para você pegar e estudar, tá? Vamos pegar aqui, então, para Research Student, os tipos das provas em inglês e em japonês. Estamos aqui com as provas, ok? Então, é um PDFzão que vai te mostrar como que as provas são feitas. Elas são no inglês ali, elas são quase no estilo meio TOEIC da vida, TOEIC, TOEFL, mas ele não tem a parte de listening, de escuta e nem de speaking, de treino de conversação. É só leitura e interpretação de texto. Daí vocês podem ver aqui para mais detalhes, tá? E a prova lembrando que essa prova aqui é 1 hora para bastante questões. Mesmo para mim o tempo foi apertado. Se não tivessem me avisado que o tempo era apertado, eu tinha me lascado. Então, assim, caso vocês forem fazer quando for nesse modelo, se atentem muito ao tempo. Porque eu já vi muita gente que é boa em inglês rodando nessa prova por não conseguir planejar o próprio tempo. Então, aconselho muito vocês baixarem as provas, fazerem uma prova para ver como é que é o esquema e faz as outras 2 cronometrando para vocês terem uma noção de quais partes que vocês vão precisar de mais tempo para fazer. Beleza? Vamos agora para a prova de japonês. O que é interessante da prova de japonês, ela é 2 horas de prova, 2 horas de prova, mas ela é separada em parte A, parte B e parte C. Ou seja, aqui nível avançado, nível intermediário e nível básico. O que, quando eu fui fazer, o pessoal do consulado comentou. No meu caso, que eu não precisava do inglês muito avançado, o pessoal foi me dando dicas de, pelo menos tenta fazer o nível A. Você não precisa entregar a prova inteira feita,
mas caso você venha com um inglês, ok? Se você vier com o japonês, você tem que fazer tudo isso e ir muito bem nessa prova, tá? Se você vier só com o inglês e estudou só um pouquinho de japonês, tenta estudar por conta ou com o professor, pelo menos para conseguir fazer essa parte A, tá? Tem muita gente que entrega essa parte em branco, tá? Não sei porquê, não acho recomendado. No meu ano, mais de metade da sala levantou e entregou a prova em branco. Mas assim, para os olhos do consulado, você vai fazer uma prova e você tá querendo ir pro Japão. Amigo, se tu não falar nada de japonês, é um pouquinho complicado. Pelo menos você fazendo essa parte A, pelo menos você demonstra interesse na língua, o que já ajuda muito. Então, se for para eu recomendar para quem vai focar em inglês e não tem o nível de japonês tão bom, pelo menos tenta estudar para fazer essa parte A. É interessante e vai ficar de bom grado, na minha visão. A outra questão é, você precisa fazer as duas obrigatoriamente? Não. No meu ano, pelo menos, do jeito que era antigamente, de novo, esperamos que volte a ser, é assim, você passa com uma ou com outra. Então, se você for super bem na de inglês e até for bem mal na de japonês, não tem problema, você pode passar para a próxima etapa e vice-versa. Se você for muito bem na de japonês e lascasse para de inglês, também não tem problema. Você tem que passar numa ou em outra. Então, quem não fala nada de japonês, às vezes entra em desespero, mas não precisa. É bom ter um japonesinho básico, faz a parte A, tudo bem? Tem gente que às vezes tem um japonês muito avançado, mas não é tão bom em inglês. Também não tem problema. Faz a prova da parte A, B e C e vai. Com relação à nota, a nota de corte, é um pouquinho complicado, porque não são todos os consulados que disponibilizam as notas dos aprovados. E é uma nota que varia, dependendo da concorrência. Então tem gente que fala, se eu tirar 7, se eu tirar 8 de 10 é o suficiente? Não dá pra falar que é o suficiente ou não. Então assim, a minha dica é, nivela por cima. Esse processo é puxado, inclusive essa parte da prova, porque é pouco tempo para fazer uma prova tão extensa. Na que você vai focar, ela é puxada. Então, estudem bastante, estudem cronometrando o tempo e nivelem por cima. Não vai pensando que nem vestibular, que nem no Brasil. Se eu tirar só 40 e pouquinho eu já entro para a segunda fase. Não vão muito com esse raciocínio. Eu tenho que ir com uma nota muito boa para não precisar me preocupar com a concorrência. Porque é puxado, então vai nivelando por cima que vai ficar mais fácil. Eu tentando parar o vídeo aqui. Então, pessoas, vim de outro momento da vida de novo aqui, porque assim como a gente fez no vídeo anterior sobre o projeto de pesquisa, esse vídeo aqui sobre as provas de línguas, a gente também vai dividir em dois, tá? Que vocês comentaram que vocês preferiram eles separados, então a gente vai manter esse formato. Então, nesse vídeo aqui, que é o 3.1, a gente comentou um pouquinho como são as provas presenciais. E no vídeo seguinte, que vai ser o 3.2, a gente vai comentar um pouquinho de como foi a situação ano passado, em 2020, por conta da pandemia, que então não teve as provas presenciais, mas teve como trazer certificados de línguas tipo TOEFL, TOEIC, JLPT. Mas isso eu vou comentar melhor no próximo vídeo, que vai ser semana que vem, se tudo der certo. Então fiquem atentos, liguem as notificações, se inscrevam no canal para ver o resto desse vídeo na semana que vem, que daí eu vou comentar um pouquinho da situação com o distanciamento social. A gente ainda não sabe, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não saiu os editais esse ano, a gente espera que em breve saiam. Então daí a gente vai ter um pouquinho mais de noção de qual dos dois formatos que vai estar dando para fazer, tá bom? Mas fique ligado aqui no canal que daqui a pouquinho, semana que vem, a gente vai trazer mais dicas, o resto das dicas sobre as provas de línguas, e não só com relação a isso de distanciamento social, mas outras dicas em gerais para quem está querendo se aperfeiçoar aí numa língua estrangeira, inglês, japonês ou qualquer outra, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.